A ideia desse vídeo é que podemos tirar proveito da tecnologia e do ambiente no qual estamos inseridos. Seja ele qual for, o nosso ambiente atual é um ambiente em que virtual e real se mesclaram e a balança, infelizmente, pendeu mais para o virtual. Os sujeitos modernos passam de 5 a 6 horas por dia na frente das telas e isso gerou um desequilíbrio. E o objetivo desse vídeo e do meu trabalho é conseguir fazer um equilíbrio entre virtual e real para que os sujeitos modernos possam usar a tecnologia a serviço do selfie. E também, nesse processo, que a gente possa perceber a necessidade, enquanto instinto de sobrevivência, de voltarmos para o corpo, de nos reconectarmos com o real para melhor usarmos o virtual. Nada contra o virtual, adoro tecnologia, adoro o celular e iPad e Apple Vision Pro e drone, show de bola, imagens de drone, conversar com... Eu dou aulas na Rússia, dou aulas na Polônia, em Portugal, nos Estados Unidos, na América Latina inteira, adoro a tecnologia. Mas ocorreu um desequilíbrio e isso fica claro nos dados da OMS, na vida dos jovens, principalmente, né, da geração alfa, já nascidos dentro desse novo mundo. Então é por aí. Uma contribuição, e que não é meu, que eu somente advogo, que eu somente entrei na esteira, é o corpo em grupos, é a potência do grupo. Para conseguir, por exemplo, retirar o geração alfa da frente das telas, a gente precisa, como é a hiperrealidade, como é a highway da Big Data, né, da hiperinformação e tal, para tirá-los da frente das telas, a gente tem que oferecer uma quantidade grande de estímulos também. E o grupo faz isso. Então, a volta para o grupal, a volta para o trabalho em grupo corporal, a volta para as trocas afetivas grupais, esse lugar preenche os nossos vazios, dão significado à nossa vida e nos tiram das garras do consumismo, das telas. Aquela frase do cara Polanyi, esqueci o nome do cara, do Fight Club, lá do Clube da Luta. Se você descuidar, você vai comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar pessoas que você nem gosta. A gente só foi capturado enquanto espécie porque estamos todos vazios, desconectados do nosso corpo, da nossa essência, e tentando, através dos caminhos errados, encontrar a satisfação. Tem um documentário de uma artista canadense, ela fala: o excesso de laços fracos sufoca os mais fortes. Os laços fracos são os laços virtuais, e a intimidade digital. A intimidade digital, ela tem coisas boas, claro. Eu posso falar com a minha mãe, que está a 1000 quilômetros de distância, todo dia, se eu quiser, por FaceTime, por áudio e vídeo, mas esse vínculo, ele é pobre, ele não compraz, ele não descarrega. E então a gente acabou ficando vítima de vários pequenos vínculos frágeis e o excesso de laços frágeis acabou sufocando os mais fortes. Vai por aí. Eu acho importante conectar a história de vida do profissional com a profissão que ele faz, que ele tem. A gente sabe na psicologia que os buracos, as dificuldades, o caráter da minha família gerou em mim dificuldades que eu tive que responder. Geralmente, essas dificuldades que eu tive que responder são aquelas que eu vou ter mais facilidade em auxiliar os pacientes no processo deles aprenderem as respostas deles para essas mesmas questões. Então, pensando nisso, eu olho para a minha história e eu vejo uma concepção, uma fecundação com muito amor. Meus pais se amavam, eram apaixonados, jovens. E o momento da concepção, então, foi com muito amor. Eles meio que têm até uma fantasia de onde que foi que eles me conceberam, numa cama de molas da casa do meu avô, lá em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, uma coisa meio assim mágica.
Até onde eu sei, a gestação foi show de bola, a mamãe não trabalhava, tudo tranquilo. E esse amor todo chegou para mim e eu me senti muito amado pelos meus pais e eu percebo a importância disso. Mas meus pais eram pessoas muito simples do interior do Rio Grande do Sul, minha mãe de Santo Ângelo e meu pai de Passo Fundo, que foram morar na capital, em Porto Alegre. E essa herança influenciou em mim. E eles me colocaram, eles não tinham uma condição econômica muito legal, mas priorizaram muito minha educação, me colocando em colégios classe média alta, caros, e eu sofri na pele a dificuldade de interagir com aquele grupo de crianças. Os pais deles eram profissionais liberais, engenheiros, médicos, iam para Disney, para Bariloche, para Punta. Eu lembro de chegar na casa deles para os trabalhos e ver assim aquelas caixas de Pringles com bolas de ping-pong dentro. Eu achava muito estranho, por que eles põem bolas de ping-pong, não, de tênis, de tênis dentro, né? Eu ficava pensando, por que eles fazem isso, né? Eu fui descobrir anos depois que a Pringles, naquela época, só tinha fora do Brasil e era status, era uma coisa bonita trazer coisas de fora, que só tem lá fora, a gente faz isso, exaltando, então, vejam, né, as viagens que fiz e as lembranças que tem. E foi muito difícil para mim, devido à cultura dos meus pais e à cultura em que eu fui inserido. Eu sofri muito bullying. E eu lembro de uma musiquinha, Dante Moretti pisou no chiclete, olha que gracinha, o Dante de calcinha, olha que amor, o Dante de maiô. Meus coleguinhas cantavam essa música para mim. E eu era inadequado, eu era então... Eu fui muito amado pelos meus pais, mas quando eu fui para o mundo... Fora da casa dos pais, eu sofri muito bullying, numa época que nem existia a palavra bullying, e foi muito difícil eu me adaptar. E meu pai tinha até a 4ª série, minha mãe tem o ensino médio, né? Mas meu pai, ele tinha um jeito de me educar o S tem que ser desse jeito. Ele não se preocupava com o conteúdo da matéria, mas com a forma que eu escrevia as letras. E aí era bem traumático, eu tinha que apagar a página inteira se o S não estivesse como ele gostava. E meu pai foi caminhoneiro, uma pessoa muito simples. Depois ele teve a sua ascensão profissional, mas nunca estudou, nunca leu um livro. Então ele me batia, né? E por amor, porque ele achava que ele estava fazendo o correto. Mas essas batidas, o medo que eu tinha dele e a dificuldade de interagir naquele ambiente me tornaram então, e é aí que eu quero chegar, uma criança bem inadequada, sem graça natural, sem brilho nos olhos, desconectada, descoordenada, sem grounding, sem base. Então eu era o pior nos esportes, o pior no futebol, o último nas corridas, nas brincadeiras de menino pega menina, nenhuma menina queria me pegar. Quando eles escolhiam o futebol na escola e eu sobrava, que merda, sobrou o Dante, vai pra lá! Eu já tomava xingo. E isso era comum, eu fui me acostumando a ter essa baixa estima, a não ser desejado, a não ser olhado com ódio. Eu via as menininhas da minha turma torcendo nas corridas pro Pablo, pro César, pro Diego, vai! E eu chegava depois, assim, correndo, assim, e ninguém olhava para mim. Então isso destruiu a minha estima e realmente eu era desconectado, eu era burro, eu tirava notas ruins, eu era inadequado, eu era bem esquizoide. Eu usei óculos na infância. Tamanha, assim, meu pai era realmente bem agressivo, ele não só batia em mim, nunca bateu na minha mãe, isso é uma coisa boa, mas ele quebrava as coisas em casa, ele ficava bravo e aí ele ia ligar o interruptor, ele afundava o interruptor com um soco, discutia no trânsito. Meu pai era uma pessoa assim, andava armado, caminhoneiro, então assim... Ao mesmo tempo que tinha toda essa questão violenta, ele atravessava a noite, a geada no interior do Rio Grande do Sul para pegar leite de vaca e trazer para nós em casa. Então, tem muito amor, mas muita intensidade que me inundava.
e eu não sabia o que fazer com isso, então eu fiquei uma criança medrosa e desconectada, e aí essa questão no colégio me ajudou também a me desplugar do meu corpo. Nada estava bom para ele, né? E os xingamentos dele. Meu pai é uma figura, né? Podia fazer um filme com ele. Vagabundo! Ele dizia brasileiro! Era um xingamento para ele, porque ele coitado do meu pai, ele se julgava italiano e exaltava que no sangue dele só tinham italianos e descendentes de italiano. E ele nasceu em 39, numa época bem assim no entreguerras, e bem quando eclodiu a Segunda Guerra, e era Itália, Alemanha, e toda a família da minha mãe é alemã, toda a família do meu pai é italiana, então as coisas ficaram difíceis para eles não podiam mais falar em italiano, foram um pouco perseguidos, e não podiam falar em alemão também. Então meu pai, ele sofreu bastante essa descorporificação também, que acabou passando para mim. Enfim, ele era bem intenso, bem grosso, bem do Pampa Gaudério, lá do interior do Rio Grande do Sul. E aí isso interferiu em mim e me desconectou do meu corpo, da minha sensibilidade, e eu perdi o grounding. Eu acho que esse é o recado. Aí, o que aconteceu? Eu me refugiei na literatura. Felizmente meu tio é um intelectual, um cara bem inteligente, ele me passou livros e eu comecei a ler, e a literatura me salvou, e eu descobri ali um outro mundo. Mas uma mudança muito importante foi a arte marcial, foi o Kung Fu. Quando eu comecei a fazer Kung Fu, a minha vida mudou completamente, foi uma revolução, porque eu encontrei o meu corpo, eu me reconectei com o meu corpo. Com 16. Foi um passo a passo. Eu comecei com o handball. E eu sempre ouvi do meu pai, nós somos fortes, e meu pai era muito forte. Então assim, eu pensava, quando que essa força vai vir? Eu era medroso, eu tinha medo, os meninos me empurravam no futebol, eu caía, eu tinha medo de encarar os meninos. Então assim, quando que essa força vai surgir? O handball foi um primeiro passo. Eu me destaquei sendo goleiro, né, que é uma posição bem masoquista no handball, porque o goleiro às vezes tem que defender, ele sai em X e ele defende até com o rosto. Mas foi ali que eu vi pela primeira vez o pessoal vibrando, quando eu defendia bolas e o nosso time ganhava, e pela primeira vez eu comecei a ver, olha, eu faço algo que agrada meus iguais, as meninas vibravam e falava, olha que legal, né? Mas foi um passo bem singelo. O Kung Fu foi o lugar que eu realmente consegui mudar a chave. No Kung Fu eu deixei de ser aquele passivo, bobo, ingênuo, fraco, baixo estima, e me transformei num dos melhores alunos da escola e fui tricampeão gaúcho, tricampeão brasileiro. Quando eu ia para os campeonatos, o estádio parava para ver a minha luta, porque era uma das lutas mais técnicas e fortes e bem estruturadas. Meu professor teve muita experiência e foi um ótimo professor, agradeço muito a ele. Então, o Kung Fu foi uma mudança. Um exemplo bem claro, né? Vou dar 2 exemplos. Um sobre o meu pai. Eu só tirava notas ruins. Na 3ª série, meu pai ele evoluiu profissionalmente, deixou de ser caminhoneiro e teve caminhões e colocou motoristas e foi gerenciar uma empresa na fronteira, lá em Santana do Livramento, na fronteira com Rivera, lá no Uruguai. Rivera, sei lá, esqueci a palavra. E ele ficou longe de casa, numa época que não existia telefone, celular, nada. E 600 quilômetros era muito, naquela época, em estradinhas sinuosas e pequenas. Nessa época eu parei de usar óculos e eu só tirava nota 10 na escola. Ninguém entendia. As professoras ficavam de olho em mim assim, ó, esse guri, esse menino tá roubando, ele tá colando, né? Não, foi porque meu pai se ausentou e eu relaxei. E aí, se eu relaxei, eu consegui fluir melhor na vida. E o outro exemplo, eu corria de kart. Dos 11 aos 15, 16, eu corri de kart. Dos 11 aos 17, eu acho. E eu só tirava o último lugar. Eu disputava o último e o penúltimo. Eu e o Yuri Morschbacher. Eu e o Yuri, a gente disputava o último e o penúltimo, sempre. Todo mundo lá na frente e eu disputava sempre o último e o penúltimo. Eu era o pior do kart.
Era legal para uma criança correr de kart, acelerar, curva, pneu, a tensão da corrida. A gente viajava o Rio Grande do Sul inteiro, ficando em hotéis, junto com o pessoal do Automóvel Clube, da Federação Gaúcha de Kung Fu. Aquilo tudo me inebriava, mas eu era desconectado da minha agressividade natural. Hoje eu seria taxado de autista, com certeza. E aí veio o Kung Fu. Quando eu comecei no Kung Fu, de último eu fui para primeiro. Eu fui campeão aquele ano no campeonato regional de Kung Fu e comecei a tirar primeiro lugar. Aquele rapaz que ninguém olhava, o pessoal começava a ir no box para ver como é que estava a abertura da frente, que motor que eu estava usando, que regulagem eu estava usando. Mudou total a minha vida, a mudança, o Kung Fu. Então ali vem o recado do corpo, que é algo do meu trabalho, que é algo que eu vi em mim. Quando eu me conectei com o meu corpo, a minha vida mudou. E é isso que eu compartilho com os pacientes. O conectar o paciente ao corpo dele é o caminho, é a estratégia terapêutica. Não adianta dizer para ele, seja legal, beba água, faça atividade física. Não, isso é mental, isso é egóico, isso é fake. Quando a gente conecta o paciente, o indivíduo com o corpo dele, o corpo é o caminho, é no corpo que estão os órgãos dos sentidos e é a partir dali que tudo acontece. E foi assim com a minha vida. Então acho importante fazer esse paralelo, né? Eu era desconectado totalmente do meu corpo e quando eu comecei a arte marcial, que era 100% corporal, eu tive então essa experiência. E aí a minha vida andou, fluiu, e é interessante, a minha primeira faculdade foi engenharia mecânica. Não tinha nada a ver comigo. A minha segunda faculdade foi a fisioterapia. Já começou a ter mais contato. E até que eu entrei na psicologia. O Kung Fu ajudou muito nisso também, a saber o que eu quero, quem eu sou, o que eu desejo, onde estou. Naquela época eu queria saber de ser bom no Kung Fu, de fazer os katis e de evoluir na luta e nos campeonatos. Eu era bem desconectado, né? O meu coração era bem desconectado do quadril. E isso se refletiu na relação com as mulheres, com o feminino. E então eu me conectava com as mulheres, mas eu morria de medo das mulheres. Eu tinha medo de me apaixonar, eu tinha medo de gostar e ser machucado, e ser traído, e ser feito de bobo. Eu me apaixonava e pensava nela e imaginava ela, mas assim, mantinha a minha fama de mal. Não, sabe? Meus amigos falavam, tá gostando dela? Não, que gostando, que? Não sou idiota, ficar sei o quê. Então, na minha jornada, eu encontrei meu corpo e encontrei potência dentro da arte marcial. E tudo estava mudando, mas eu era um bruto, eu era grosso, eu tinha o coração desconectado do quadril. Eu tinha quadril, eu tinha pernas, eu tinha corpo, eu tinha força. Através da arte marcial eu aprendi a proteger a minha fragilidade e a partir disso eu comecei a ser mais espontâneo e relaxar e me encontrar na vida. O próximo passo importante foi a somaterapia do Roberto Freire. Eu já tinha lido os livros desse psiquiatra, desse psicanalista, um dos introdutores da obra do William Reich no Brasil. Eu já tinha lido também a obra do William Reich. E quando eu vim morar em São Paulo, aqui em Piracicaba, no interior, eu pensei, vou fazer a terapia vou fazer a somaterapia. E quando eu chego na sede da Soma, em São Paulo, lá na Cândido Espinheira, eu vejo um cartaz bem grande. Roberto Freire volta à Soma. Eu falei, opa, lugar certo na hora certa. Isso em 98, uma época que não tinha internet, eu não vi no Instagram, Roberto Freire volta à Soma. Eu fui caminhando no escuro para chegar na casa da Soma, sem conhecer ninguém, e dizer, quero fazer terapia. E chegando lá eu vi esse cartaz. É diferente, né, dos dias de hoje que... eu vi no Instagram que lá em São Paulo vai rolar um evento, eu vou lá. Não, eu fui no escuro e chegando lá eu vi esse cartaz. Eu lembro até hoje, era um cartaz do filme, com os atores do filme Cléo e Daniel no fundo. Enfim, e aí eu comecei a terapia com o Roberto Freire, a Soma, um grupo de terapia corporal. E se eu já tinha dado um salto quântico com a arte marcial, esse foi o segundo momento, foi o segundo grande salto. E é uma psicoterapia em grupo corporal que dura 1 ano e meio. E a revolução que foi para a minha vida foi assim,
Sem palavras, o Roberto Freire desenvolveu a soma para desbloquear, para trazer de volta à vida os guerrilheiros, os militantes que lutaram contra a ditadura militar e foram torturados, espancados, agredidos com choques elétricos. O próprio Roberto Freire foi levado no helicóptero e ameaçado de ser jogado lá de cima. Ele ficou cego de um olho de tanta porrada que deram para que ele entregasse os companheiros da LN, mas ele não entregou, blá, blá, blá. Então, é um processo muito forte, muito intenso, de trazer a pessoa de volta para a vida. E para mim, caiu como luva, foi perfeito. Eu pude ressignificar muitas relações e a partir dali, eu comecei a trabalhar com grupos. Eu comecei a fazer a formação em somaterapia, mas daí o Roberto se afastou, eu acabei também saindo da formação e conheci a análise bioenergética, o Instituto Internacional de Análise Bioenergética, e comecei então a minha formação em análise bioenergética. A análise bioenergética é uma psicoterapia somática baseada na obra do William Reich, que é um discípulo do Dr. Freud. Ela foi criada pelo Dr. Lowen nos Estados Unidos, dentro dos movimentos de contracultura, lá em Esalen, na Califórnia, junto com o Grito Primal, junto com o Fritz Perls da Gestalt, junto com todo aquele boom das psicoterapias, junto com o Woodstock, com os movimentos anti-guerra do Vietnã, anti-guerra nuclear, anti-guerra fria. Então foi um movimento muito saudável, muito vibrante para a humanidade. E então eu me conectei ao Instituto Internacional de Análise Bioenergética e agora eu faço parte desse instituto e continuo a minha formação ali dentro. É muito interessante porque a gente se reúne há mais de 50 anos, a cada 2 anos. Então a gente está chegando no 30º encontro internacional de terapeutas que vão continuando os estudos. E isso gera dentro do campo uma maneira muito didática, muito eficiente de atualizar o conhecimento. É realmente um instituto muito bem organizado, bem distribuído. E o Instituto e a Análise Bioenergética, então, é o lugar de onde eu trabalho e traz o recado do corpo. O Dr. Reich falava, o corpo é o inconsciente visível, né? Ele abre uma nova via de acesso ao inconsciente, o corpo. O objetivo da psicanálise era tornar o inconsciente consciente. A metáfora da floresta, a famosa metáfora da floresta. Então o Freud falava, né, imaginem uma floresta selvagem, imaginem uma clareira. Né? Nessa clareira a gente constrói a casa, a gente tem a cerca, a gente tem o galpão com alimentos estocados, com madeira, a gente tem a fogueira, tem o poço. Dentro da casa é o consciente, é o controle. Se está frio, eu acendo a lareira. Se está quente, eu abro as portas e as janelas. A casa é o controle, eu sei o que acontece, ali é o consciente. Entre a casa e a floresta tem o pátio, tem o quintal, tem a cerca. Ali é o pré-consciente. Eu tenho um certo controle, mas se eu deixo uma comida lá, à noite um animal selvagem passa e come. Se chover, eu tenho que sair, eu não tenho tanto controle assim. Ali é o pré-consciente. E existe a floresta selvagem, lá é o inconsciente. Quanto mais incursões eu fizer na floresta, mais eu conheço o ambiente e melhor e mais adaptado é o meu psiquismo. Isso é a ampliação do psiquismo. Isso significa tornar o inconsciente consciente. Esse era o objetivo, esse é o objetivo da psicanálise. O Reich, então, traz o corpo. E ele fala, o corpo é um caminho, é mais uma porta de acesso ao inconsciente. E o Alexander Lowen, ele completa o trabalho do Reich, suando a camiseta, escrevendo muitos livros. O Reich foi interrompido de trabalhar, ele foi interditado, ele foi preso, o laboratório dele foi queimado, os livros dele foram queimados e proibidos de serem vendidos nos Estados Unidos. Ele foi acusado de comunista, de louco. Ele estava totalmente contra a indústria farmacêutica e os planos de saúde americanos. E, enfim, não vou entrar nesse assunto, que é complexo e amplo, tem vários documentários ótimos sobre esse assunto disponíveis. Mas pensando no meu trabalho, então, a base é a análise bioenergética, é a psicanálise reichiana,
e principalmente os grupos. Eu trabalho com grupos há mais de 20 anos e é nos grupos que eu vejo, segundo René Caeso, um psicanalista muito inteligente no trabalho com grupos, ele fala: o grupo, de graça, reedita relações primitivas de objeto. Então, sem eu fazer nada, automaticamente o psiquismo dos integrantes já começa a trabalhar de graça. Aquele ali é o meu pai, aquele ali é o meu rival, meu irmão rival, aquele ali é a minha mamãe, aquela ali é a gatinha que eu gostava na adolescência, esse aqui lembra o meu professor. Essas identificações e projeções vão acontecendo naturalmente. E a hierarquia que se cria, o caráter do grupo, é a soma das personalidades dos seus integrantes. O grupo é mágico, o grupo é poderoso e é através do grupo que eu vejo a maior potência do meu trabalho. Hoje em dia, o campo da saúde mental, ele foi capturado, ele foi roubado pela indústria farmacêutica. Na década de 70, teve um boom das psicoterapias. E os donos da indústria farmacêutica, eles olharam para aquilo e não gostaram. E eles pensaram, a gente precisa capturar esse campo. Até hoje, nos planos de saúde, conseguir atendimento psicológico é muito difícil. Eles pagam muito mal para pouquíssimas sessões e sessões ainda de meia hora. É realmente muito complicado. Eles não valorizam a psicoterapia, porque psicoterapia é prevenção. E eles trabalham com sintoma, eles trabalham com intervenção. Para eles, quanto mais pessoas doentes, melhor. Eles trabalham vendendo, eles trabalham com a doença. Então, teve esse... Eu também não vou entrar nos detalhes de como a indústria farmacêutica capturou o campo das psicoterapias na década de 70, blá, 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 blá. Mas eles investiram muito dinheiro em publicidade e, principalmente, em substituir o self pelo cérebro. Hoje em dia, a personalidade do sujeito não é mais a personalidade, é a química cerebral. E o psiquismo foi substituído por um jargão fisiologista, médico, biologizante. Quando a gente quando as doenças mentais passaram de aspectos da psicologia para entidades separadas, quando eu pego uma depressão como se eu pegasse uma infecção, eu tiro do campo da psicologia e levo a saúde mental para o campo da fisiologia, da psiquiatria, da neurologia. E esse roubo, ele enfraqueceu o ser humano, criando assim clientes para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem trilhões de dólares de lucro, ela tem mais recursos que muitos estados, ela faz lobby, não vou entrar também aqui na indústria farmacêutica, né? Matou 600 mil com os opioides, sabia que ia matar, não vou entrar nessa questão. Mas existe então pessoas muito focadas, conectadas no lucro, interessadas em uma humanidade capenga, desconectada do seu corpo. A gente pega o parto. Os partos, o ser humano, e já começa no início, já começa no parto. O ser humano já é desconectado de seu corpo no seu parto, na sua gestação e no seu parto. Sendo o parto hospitalizado, medicalizado. A mamãe toma uma injeção lá na coluna, a peridural, né, anestesia peridural que chama, se não me engano. Ou então é uma cesariana, que a mamãe fica drogada, anestesiada. O neném então nasce, ele não vai para o colo da mamãe, que está totalmente anestesiada por drogas, e já nasce de uma maneira traumática, não no momento do neném nascer. O Roberto Freire falava, a gente só aceita a destruição da natureza e o desrespeito às outras formas de vida, né? Os indigentes, os homeless, as favelas, as comunidades, porque a gente aceita desde o nosso nascimento a agressão e a violência contra a nossa própria natureza corporal, num parto totalmente violento
em que luzes fortíssimas já cegam o bebê, em que eles colocam um líquido, que eu esqueci o nome, nos olhos do bebê, em que eles já esfregam panos e batem para que o bebê chore de uma maneira totalmente antinatural, criando muitos traumas. Não somente aí, a educação autoritária também é horrível, né? Se a gente for estudar o processo de educação, a maneira como a educação foi construída, ela veio na Revolução Industrial para pegar os filhos dos funcionários, esqueci a palavra, dos trabalhadores, para que eles não ficassem soltos na rua, porque estava dando problema, esse monte de criança na rua, eles estavam virando delinquentes, eles estavam roubando, estava enfeiando as ruas da Inglaterra, o pico, né, o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a educação vem daí. Vamos juntar toda essa criançada em algum lugar, vamos chamar isso de educação, e assim foram se criando as escolas. Também antinatural. Então, a lógica antinatural, ela é jogada na nossa humanidade para que pessoas tenham lucro. Seres humanos desconectados são mais fracos. O Dr. Reich falava, castra-se, reprime-se a sexualidade do ser humano com o mesmo objetivo que se castram os garanhões e os touros, para transformá-los em satisfeitos animais de carga. Quanto mais desconectado eu for do meu corpo, mais eu vou precisar que alguém me diga o que fazer, mais eu tenho a necessidade de autoridade. Quanto menos confiança eu tiver em mim mesmo, mais eu preciso que alguém me diga o que fazer. Seja um livro, seja um Führer, seja um influencer. E isso é de interesse de um grupo de pessoas que lucra com a doença, que lucra com seres humanos fracos e desconectados. Essa é o Zeitgeist, essa é o way of life da humanidade, né? A maioria vive desconectada como gado, né? Como blocos de carne e cabelo. Então o meu trabalho vem para conectar as pessoas com os seus corpos, usando a potência do grupo. E o grupo, ele tem um poder muito grande. O número grande de pessoas amplifica as sensações. Aqui vale a pena fazer um caminho. A humanidade vinha se desenvolvendo, a psicologia vinha se desenvolvendo, e aí veio a pandemia. A pandemia nos retirou a todos da vida concreta, real, tangível, e nos conectou com o virtual. Nesse movimento da pandemia, a gente teve ali uma grande rasteira. E os sujeitos modernos, a geração alfa, a última geração de humanos, que é a mais fiel ao que estamos vivendo hoje, a que nasceu já dentro das redes sociais, a que a mamãe já tem a imagem do ultrassom dele no Instagram dela, aquela que tem o parto filmado no Instagram da mamãe, e que aquela mamãe e aquele papai que já monetizaram o parto do próprio filho. Aquele filho que disputa o leite com a mamãe no celular, a mamãe que amamenta mexendo no celular enquanto o nenê está aqui. E também aquele nenê, aquele filhote humano que não teve papai e mamãe. Felizmente as mulheres evoluíram e conseguem trabalhar e conseguem independência e quase que se igualar aos homens na questão do mercado profissional, de remuneração e de liberdade. Quase que. Ainda existe muito machismo e as mulheres ainda são vítimas desse sistema. Também não vou entrar nisso agora. Mas as crianças já não tinham pai. Agora elas também não têm mãe. Porque as mães, elas não podem se dar ao luxo de ir cuidar dos filhos. E os pais não podem se dar ao luxo de sair do trabalho para dividir com as mamães o cuidado dos filhos. Esses filhos atuais, modernos, foram para as creches, serem cuidados por outros, que não o pai e a mãe. E isso gera um vazio, isso gera uma sensação de eu não sou amado. Onde está meu pai e minha mãe? Quem é meu pai e minha mãe? É a faxineira? É a cuidadora? É a secretária? É a tia da creche?
As crianças de hoje chamam de mãe a tia da creche. E essa falta de contato com os pais, somada ao tempo de tela, gerou um novo ser humano. É uma nova revolução cognitiva, é uma nova espécie humana. Né? A partir do momento que a gente passa mais tempo do dia olhando para uma tela, de 5 a 6 horas por dia olhando para uma tela, a balança se desequilibrou. Nós passamos mais tempo no virtual do que no real. Isso é um efeito da pandemia. Passar mais tempo no virtual do que no real mudou a nossa maneira de existir. E esses novos ciborgues, cobaias da lei da evolução das espécies lá do Darwin, estão vivendo uma crise que não se tem resposta, que não foi ensinada nas faculdades, que ninguém nunca passou. E eu penso que aí existe uma grande necessidade de reconexão com o corpo, e os grupos são o caminho. Através dos grupos, a gente pode trazer as pessoas de volta ao corpo, usando a tecnologia a serviço do self. Porque o grupo ele intensifica a experiência. Quem já foi num jogo de futebol, num show de música e cantou junto com uma grande população, sabe como é gritar junto, filha da puta, para um juiz que impediu o nosso ídolo de fazer o gol. Ou gritar gol quando o time ganha, ou cantar uma música junto com outras 50 mil pessoas. Eu tenho muito marcado na minha vida shows de rock que eu fui, eu tenho lembranças vívidas, porque a experiência é muito intensa. Então, para competir com o Apple Vision Pro, com o ChatGPT, uma tecnologia de bilhões de dólares, com milhares de funcionários, tecnologias que processam trilhões de bits por segundo, como competir com os vídeos, com os seus filtros maravilhosos? Como competir com a vida fake, mas bela e artificial das redes sociais? Os grupos. Os grupos são um local em que a gente sente a vida com intensidade. E os grupos têm o poder de trazer o ser humano de volta a um equilíbrio entre real e virtual. Não acho que seja possível esquecer o virtual, assim como andar a cavalo não é mais possível. Andar a cavalo é mais saudável, a gente faz atividade física, nós somos ativos, a gente se relaciona com o animal, isso gera troca afetiva. Andar de carro polui, andar de carro é uma bolha, mas não dá para andar a cavalo hoje em dia. Eu não posso ter um cavalo na frente do meu setting e ir para casa a cavalo. Então, assim, a gente tem que se adaptar e não conseguiremos mais, na minha visão, excluir o virtual. Mas precisamos equilibrar virtual e real. E é aí que reside a saúde nas democracias digitais. É aí que reside o insight. Esse é o insight. O dilema da humanidade, da humanidade moderna, o dilema dos sujeitos digitais modernos é equilibrar virtual e real. Se a gente for numa reunião de adolescentes agora e olhar para eles, nenhum deles está olhando um para o rosto do outro. Se a gente encontrá-los numa mesa, no Outback, num restaurante, eles estão todos olhando para o celular. Então é importante um movimento de equilíbrio entre virtual e real. O virtual nos trouxe muitas vantagens. Eu posso me conectar com pessoas do outro lado do mundo, eu dou aulas na Rússia, eu tenho pacientes no mundo todo, isso é ótimo. Ao mesmo tempo em que, se a gente ficar mais no virtual do que no real, a gente já conhece os resultados. A OMS fala que em 2030 a gente estará vivendo uma epidemia de depressão, porque a intimidade digital ela não compraz. Ela é masturbatória, ela não descarrega a pulsão. Ela carrega 4 e alivia 2, ela carrega 4 e alivia 2. Isso é a gênese da compulsão, é a base da compulsão, da obsessão, dos comportamentos obsessivo-compulsivos.
É por isso que o jovem fica se masturbando 4 horas vendo o soft porn no Instagram e não atinge a satisfação. Porque somente o contato corpo a corpo dá essa satisfação. Eu posso conversar com meus amigos pelo Instagram e ter ali um bom contato e rever amigos que eu não vejo há muito tempo e ter, claro, trocas afetivas valiosas. Mas eu não posso comparar esse contato com encontrar os meus amigos no mundo real, olhar nos olhos deles e trocar afetos no mundo real. É diferente. E essa é a armadilha. A intimidade digital, na minha visão, deve ser aceita, ela é natural, ela é o atual, ela faz parte do ambiente. A floresta, a metáfora da floresta, é como se a floresta ela nos levasse, ela tivesse em alguns pontos dessa floresta selvagem do inconsciente espaçonaves que nos levam para outros mundos. Uma espécie de mundo tecno-híbrido, um outro mundo, um mundo ciborgue mesmo. A gente tem que investigar esse mundo ciborgue, a gente tem que mergulhar no mar do Wi-Fi, não tem como fugir disso, mas o equilíbrio é necessário. É muito fácil perceber, na juventude principalmente, como eles estão vivendo o Édipo. O Édipo organiza a personalidade. O Édipo é o momento, né, os herdeiros do complexo de Édipo são a escolha de objeto e a internalização do superego. É quando o psiquismo se organiza, é quando também o cérebro, a maturação cerebral atinge 80%, 90%. É quando quase se termina a mielinização do sistema nervoso. A bainha de mielina, ela envolve os nódulos de Ranvier, enfim. E depois a galera estuda aí os dendritos e os axônios e os neurônios e a soma e como se dá a transmissão do impulso nervoso e blá blá blá. Não é o foco. Mas o que eu percebo? O que a gente percebe quando a gente estuda? Antigamente o mundo era rico em experiência e pobre em informação. Hoje o mundo é rico em informação e pobre em experiências. Então, assim, os jovens de hoje, eles não sabem muito bem quem eles são, porque eles viveram no virtual. Então, assim, eles olharam uma imagem. Ah, que imagem legal. E aí eles olharam outra imagem. Ah, essa imagem também é legal. Eles não tocaram, eles não sentiram o cheiro, eles não conviveram com aquela imagem, tanto no bom e no ruim. Quando ficou ruim, eles bloquearam, eles deram stop, eles passaram a tela, eles passaram o vídeo. Então, esse tipo de relação virtual dificultou o encarnar dos impulsos no corpo. Então, hoje a gente tem epidemias de disforia de gênero. Hoje os adolescentes são assexuados. Hoje eles são praticantes do NoFap. Eles ficam sem se masturbar. Hoje eles têm relacionamentos assexuados. E eles não querem sair de casa, não querem sair do quarto, eles não tiram carteira de motorista, eles não beijam, eles não namoram. É a mesma coisa que, um exemplo muito legal, muito didático. Imagina que tu vai conhecer uma cidade para comprar um terreno. E tu tem 2 opções. Uma é pelo Street View do Google e outra é indo até a cidade e convivendo com o seu povo, com o seu trânsito, com os seus barulhos, com o seu clima. Os jovens de hoje, a libido do jovem de hoje, ela se plugou em objetos virtuais. Então é uma libido virtual e o jovem não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele curte cara, se ele curte mina, ele não sabe se ele gosta de sexo, se ele não gosta, porque é virtual. Então ele não compra um terreno no mundo real, ele aluga um Airbnb. Essa é a analogia. Eu fico no Airbnb aqui, ó. Agora eu fico no Airbnb lá. Agora eu vou de Uber, eu não preciso ter um carro e dirigir. O outro exemplo é, eu vou até aquele local, eu caminho, eu sinto cheiro, eu sinto vento. Então eu sei que nesse bairro eu vou me dar bem. Tem uma praça, tem uma ciclovia, tem um café perto de casa, um supermercado. E eu sei que naquele bairro eu não vou me dar bem. Tem um aeroporto, por exemplo, e passam aviões o tempo todo, eu não quero. Fica mais difícil. A libido dos sujeitos modernos está capturada pelo virtual.
Então, o jovem passa o dia inteiro com os seus amigos. E aí eu começo a investigar. Ah, passou o dia inteiro com os teus amigos? Que legal, onde vocês foram? Estávamos jogando. Ah, jogando? Ele ficou no quarto dele, mais 4 amigos, cada um no seu quarto, em um ambiente virtual, jogando um jogo, super legal o jogo. Desculpa, super legal o jogo. Eles conversam eles estão de fone, eles conversam em off sobre o jogo, sobre estratégias, e só que ele fala, eu estava com os meus amigos. Aqui vem uma atualização, né? A palavra real precisa ser ampliada, precisa ser atualizada. É tangível, mas não é real. Então, assim, tem muito mais de virtual no real. O conceito de real se ampliou. O Keanu Reeves, o protagonista do Matrix, do filme Matrix, ele foi na casa de um amigo dele, produtor, e esse rapaz tinha 3 filhas, entre 14 e 17 anos. E aí elas não ouviram falar do filme Matrix. Aí o pai delas falou, Keanu, explica para elas o filme Matrix. Aí ele falou, não sei se tu conhece essa entrevista. Aí ele falou, é um rapaz que descobre que tem um mundo real e que ele vive num mundo que não é real. E ele se esforça muito para conhecer esse mundo real. Aí a jovem pergunta, mas para quê? Aí ele fala, como assim para quê? Por que ele quer saber o que é real? Para que saber o que é real? Ele, mas tu não te importa em saber se é real ou não? Eu não, para quê? Qual a diferença? Né? Então, assim, a descorporificação, ela veio muito forte com a pandemia e pessoas, grupos, conglomerados, grupos de pessoas que lucram com a desconexão com humanos mais fracos, claro, se aproveitaram disso e estimularam muito esse estilo de vida virtual e se esforçaram muito para manter a humanidade na frente das telas. A gente pode fazer uma analogia de que hoje estamos vivendo em feudos digitais. Existem os burgueses digitais, os vassalos digitais e os senhores feudais. Mark Zuckerberg é um senhor feudal. Elon Musk é um senhor feudal. Pavlov Durov, não sei o nome do dono do Telegram, é um senhor feudal. Os senhores feudais são os donos dos campos, das instalações digitais. Existem os burgueses, os profissionais liberais, aqueles que têm uma certa relevância, mas eles dependem do senhor feudal. E existem os vassalos, os Ubers de Instagram. O Uber que se acha empresário, o vassalo, aquele cara que ganha de 2 a 3 mil por mês e se acha empresário. Nos feudos digitais, os cidadãos digitais têm a sua libido aprisionada pelo mundo virtual. E nós criamos um novo estilo de vida em que padrões artificiais, padrões digitais, a forma de funcionamento do digital, ela é muito presente e a gente começa a funcionar no mundo com essas habilidades. A gente sabe como tirar uma foto, como fazer um vídeo, que horas postar. Eu tenho um paciente jovem, que ele queria abordar uma moça, uma menina, muito bonita. E ele estava na terapia, então, falando sobre isso. Né? E eu falei, que legal! Vocês estudam no mesmo colégio? Sim. Bom, legal, vocês se trombam, então, nos corredores, né? Tu pode criar uma estratégia. Ele falou assim, o quê? Eu falei, uma estratégia, trombar com ela no bebedor, sei lá, né? Ele, no colégio, no corredor, você tá louco? Aí eu falei, acho que tô, né? Não entendi. Por quê? Não, como que eu vou chegar nela no colégio? Aí eu falei, tô velho, né? Tô ficando velho. Eu falei, e como que vai ser? Não, tem que ser no Instagram. Mas como que eu vou chegar nela se ela não posta nada? Se ela não faz um story? Como que eu vou... Olha a loucura. Como eu vou abordar uma menina que eu trombo todos os dias, mas eu não posso porque ela não posta um story? Então, assim, toda a libido, a sensualidade foi pro Instagram. Foi para as redes sociais. Como que se dá o chaveco? Como que se dá o flerte hoje?
É nos stories do Instagram. Ela tem que postar um story, ela tem que curtir as minhas publicações, eu curto de volta, ela me segue, eu sigo de volta, eu faço um story, ela curte o meu story, eu comento, e por um lado, o virtual conecta com o real, porque a partir do virtual eles vão então concretizar no mundo real. Mas, infelizmente, a gente perdeu né? Eu cresci brincando de esconder com os meus amigos. Aí eu ia me esconder perto das meninas e ficava ali escondidinho, apertadinho, e aí eu comparava como era me esconder perto dos meninos. Quando eu me escondia perto das meninas, me vinha uma sensação, um calafrio, meu sangue se espalhava, meu coração disparava, tinha um excitement ali, que eu era criança, não sabia mas eu sei que eu sou hétero por causa disso. Porque quando eu toco na menina, quando eu olho para uma menina, quando eu converso com uma menina, quando eu brinco, quando eu jogo, quando eu compito, eu sinto hoje tesão. Naquela época, uma excitação. E quando eu estava com os meninos, era legal também, adoro meus amigos, adoro corpos, mas eu não mexia no meu genital, não tinha excitação. Os jovens de hoje, eles não têm essa experiência. Então, assim, é uma imagem, é um vídeo, e na imagem e no vídeo, tudo é meio igual. E aí a gente tem problemas de disforia de gênero. Aí a gente tem mamães com filhos querendo fazer tratamento hormonal nos Estados Unidos com filhos de 4 anos. E aí os juízes não sabem o que dizer. E os juízes consultam os psicólogos também não sabem o que dizer. Não, peraí, com 4 anos já fazer tratamento hormonal para impedir a puberdade, mas a criança não formou a personalidade dela ainda, ela não... sabe, então a gente está num dilema que para mim representa o desejo capturado pelo virtual e a desconexão com o corporal. E aí a gente precisa trazer de volta o ser humano para o corpo. E aí entram os grupos. E eu trabalho muito com grupos. É muito interessante. No pós-pandemia, foi o primeiro ano em 20 anos que eu não formei um grupo de terapia. Todo ano eu formo grupos de terapia, às vezes 2 grupos. No pós-pandemia, a oficina encheu, mas ninguém fez o grupo. O ser humano, para mim, isso é um grande atestado de que estamos muito desconectados do corpo. Passou um ano, eu já formei um grupo e voltei a formar grupos anuais. Mas eu quero falar do trabalho com os adolescentes. Eu sempre trabalhei com adolescentes, tanto na arte marcial quanto com os grupos de movimento. Trabalhei muito em colégios, trabalhei na periferia, trabalhei muito em colégios também, com os pré-vestibulandos. No ano da pandemia, os grupos esvaziaram. E 1 ano depois da pandemia, os grupos acabaram. Os adolescentes não conseguiam mais estar em grupo. Era intenso demais. Era visceral demais. Por exemplo, o padrão das redes sociais, o padrão artificial, foi internalizado na educação da geração alfa. Então eles nasceram num mundo em que se eu discordo de ti, eu te bloqueio. Eu deixo de te seguir. Eu não falo mais contigo. E problema resolvido. Mas quando é na vida real, eu discordo de ti, eu vou te trombar todo dia na escola. Eu vou sentar do teu lado. Eu vou ter que jogar junto contigo na educação física. E eles não estavam mais prontos. E ali teve um insight. Eu precisei tornar o meu grupo menos intenso. E eu precisei também, para trazer esses jovens de volta ao corpo e fazer o meu papel de profissional da saúde e espalhar a pulsão de vida, para mantê-los no grupo, eu precisei ser mais superficial. Eu precisei fazer várias atividades rápidas sem aprofundar em nenhuma, que nem é o TikTok. Vários vídeos de 1 minuto e meio, que nem é o Instagram. Vários vídeos de 1 minuto e meio. Muita informação e pouca profundidade. Claro que eu trabalhei na minha terapia, né? Como assim? Eu estou fazendo isso, mas foi o jeito de trazer os jovens de volta para o corpo. Então vamos fazer vários exercícios e antes de aprofundar, já muda o exercício. Troca! Muda o exercício agora, pessoal! Assim os jovens voltaram. Assim os grupos encheram de novo. Assim o diretor da escola olha para mim. Os jovens adoram, Dante, o teu trabalho. Falei, ufa, conectei. Mas aprisionado pelo efêmero,
aprisionado pelo superficial e pelos muitos estímulos. Mas esse foi o primeiro passo. Aos poucos eu fui criando ego. Os jovens, então, precisam criar ego. Precisam, de uma maneira inteligente e sensível, serem convidados de volta ao corpo. E não nada contra a musculação, mas não o corpo mecanizado, daquele cara que fica aqui fazendo 10 séries olhando para a bunda de lycra da colega do lado ali. Ó. Não isso. Consciência corporal. Conexão entre sentimento, pensamento e ação. A alma precisa voltar para o corpo. O self precisa estar conectado com o corpo. O Bergman falava, o único gesto que vale a pena é o que faz contato, é o que comunica, é o que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. A gente precisa, então, enquanto agentes de saúde, trazer os sujeitos modernos de volta para o corpo. E usando a tecnologia, por exemplo, os jovens, então, estavam vibrantes nos meus grupos, mas eles têm muita dificuldade com a frustração, muita dificuldade de foco e concentração e muita dificuldade de trocar afetos. O que eu percebi? O que eu fiz? Eu decidi filmar algumas atividades com o consentimento deles. Eu não me considero um influencer, mas eu tenho mas na pandemia eu trabalhei bastante no Instagram, dando aulas de grupo de movimento, dando aulas de Kung Fu, dando grupos, dando cursos. E eu tenho um Instagram com mais de 20 mil seguidores, ativos, que conversam. E eu comecei a filmar os jovens. E eles começaram a ver, aí eles olharam para o meu Instagram. Esse tiozão, esse velho de 47 anos, tem um Instagram com mais de 20 mil seguidores. E isso, infelizmente, hoje em dia, o número de seguidores diz da credibilidade da pessoa. E isso é uma lorota, isso é um disparate, isso é horrível, mas é assim. Se eu posso usar isso a serviço do self, eu vou usar. Então, os jovens começaram a ver que eu postava no meu Instagram os nossos trabalhos e outros profissionais da saúde faziam comentários, elogiando os jovens. E nesse momento, eu aceitei a natureza ciborgue dos jovens. E é isso que o agente de saúde tem que fazer hoje. A gente tem que aceitar a natureza ciborgue dos sujeitos modernos. A gente não pode negar e falar para o jovem, larga esse celular, rapaz, vai pra rua, vai jogar uma bola, vai namorar. Não, isso foi o que o nosso pai fez com a gente. Larga o videogame. Na tua idade, eu ia pra escola caminhando a pé, tinha que passar por potreiro. Não adianta dizer isso, né? A gente tem que aceitar a natureza protomutante, a transviada dos jovens. Isso é acolher, isso é trazer de volta. Quando eu coloquei o virtual, quando eu coloquei a rede social, o Instagram dentro do trabalho, os grupos encheram e mais do que isso, os jovens se sentiram aceitos. Os jovens se sentiram vistos na natureza deles, que é virtual e real. E isso foi revolucionário para o trabalho, e esse é um insight. A gente pode fazer uma fusão entre virtual e real. Não só pode, como deve. A gente precisa fazer um equilíbrio entre real e virtual. Então, por exemplo, um exercício clássico, a gente dá uma corda, estica uma corda numa sala, e cada jovem segura um pedaço da corda. Os jovens podem falar à vontade, mas eles precisam ficar com os olhos fechados. E o coordenador fala, agora pessoal, todo mundo de olho fechado, sem soltar a corda, eu não posso soltar a corda, fazer assim. Não, eu seguro a corda o tempo todo. Com a corda sempre esticada, formem a letra H, formem a letra D. A gente começa com as letras fáceis. Formem a letra D, formem a letra T, né? Mas, por exemplo, M, E, X já é bem difícil. K, W é bem difícil. Adultos não conseguem, é bem difícil. Quando eu estou filmando os jovens, a mudança que se dá é mágica. Eles sabem que eles estão sendo filmados, então eles se esforçam. E esse exercício da briga, esse exercício, se tu quer provar para o ser humano que a democracia não existe, faz esse exercício, porque
cada um vai para um lado, uns não se escutam, uns desistem e só ficam ali mecanicamente esperando o exercício acabar. É um exercício muito difícil e testa a nossa ética, a nossa moral de uma maneira muito profissional, muito perfeita. Só que quando eu estou filmando os adolescentes e eles sabem que esse vídeo vai ser virtualizado, vai virar um avatar, vai para as redes sociais, a postura deles é outra. E eles realmente tentam fazer o exercício. E ali eles voltam para a vida real. E ali, então, usando o virtual, eu faço o jovem encarnar no corpo novamente. E essa é a mágica, essa é a magia. Esse é o insight. Tem um exercício, enfim, não vou ficar dando exemplos de exercícios, mas tem um exercício que exige muita concentração. Quando eu coloco o vídeo, eles mesmos criticam e controlam uns aos outros. Vai mais para lá, fulano saiu, a mão está errada aqui, porque eu estou filmando. Então, só para fechar esse momento, né? Quando eu uso o virtual de uma maneira inteligente, eu trago o ser humano de volta para o corpo. A mesma coisa a inteligência artificial. Todo ano eu faço uma retrospectiva. Eu sou psicólogo e todo ano eu faço uma retrospectiva com os pacientes. Como foi teu ano? Como foi a tua terapia esse ano? Quais foram os pontos que tu achou que foram mais excitantes, de maior insight? Quais foram os pontos menos excitantes, mais regredidos, baixo astral? Que tu diria para mim? O que tu esperava de mim que eu não fiz? Enfim, eu faço uma retrospectiva, uma avaliação do ano terapêutico. Esse ano eu comecei a usar o ChatGPT. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu anoto todas as sessões. Então, acabou uma sessão, eu anoto. Com o Zoom, com o virtual, com as sessões virtuais, ficou mais fácil anotar, porque eu estou vendo o paciente aqui e estou com o Notes aberto aqui. Então, ele está me falando, eu já estou anotando. Então, eu posso até colocar aspas e frases detalhadas do paciente. Então, quando eu pego no ChatGPT, dou Ctrl+C, Ctrl+V de todas as sessões do ano de 2024 e boto no prompt, com base nas sessões desse paciente, mostre os meus pontos cegos, faça o diagnóstico e o prognóstico, compare com o meu diagnóstico e prognóstico, sugira papapá, pipipi, papapá. Quando eu devolvo para o paciente, e quem disse foi o ChatGPT e não eu, existe uma transferência positiva genuína do imaginário humano, da cultura popular, do inconsciente coletivo em relação às IAs. A IA é inteligente, a IA processa 9 milhões de vezes mais que o cérebro, a IA do Elon Musk, a IA do Bill Gates, do Steve Jobs. Quando o feedback vem da IA, ele vem como um objeto mediador, como a gente fala em psicologia, ou seja, não sou eu que estou falando, é a inteligência artificial, e o paciente escuta com olhos e o coração abertos, diferente de quando é o psicólogo que está falando. E é muito rico, é muito interessante. Nem tudo está correto, claro, porque a IA ela não tem corpo, ela não tem medo, ela não tem sentimento, ela não tem anseios, ela não tem desejos, ela faz uma análise racional, lógica, daquilo que eu anotei e tece, então, é algo assim mecânico, mas é muito interessante. Consciente de que é algo mecânico, consciente de que não substitui um profissional, né? Isso é um assunto interessante, né? Muitos colegas, muitos psicólogos e agentes de saúde falam: a IA vai substituir o nosso trabalho, seremos desempregados, não faça isso, Dante, quando eu posto no Instagram os benefícios da IA. Não faça isso, Dante, você está lutando contra a sua classe, perderemos o emprego. Eu acho interessante. A IA já diagnostica melhor que o ser humano, com certeza, muito melhor. Mas o psicólogo que trabalha com alívio de sintomas, esse psicólogo vai perder o lugar para uma IA, porque ele é facilmente substituído. Mas o psicólogo que trabalha explorando o mundo interno, mergulhando na subjetividade do sujeito, isso uma IA nunca vai conseguir fazer. Porque ela não tem subjetividade, uma IA não tem desejos.
A IA tem o desejo que o programador da IA dá para ela. Ela foi programada para ter... Não é um organismo vivo, ele não tem livre arbítrio. Essa bomba, esse míssil vai desviar de mísseis, beleza, IA? Beleza. Então a IA capta um míssil e desvia. Não é vontade própria, ela é programada. Vem de livros, vem de filmes, dizer que a IA será maldosa e vai que nem no Exterminador do Futuro 2, a Skynet, ou no Matrix, as máquinas têm desejo e elas querem dominar. Não, máquina não tem desejo. Então, assim, isso não vai acontecer desse jeito. Humanos usando a tecnologia, aí sim, aí isso vai acontecer. Isso já está acontecendo, né? É só a gente ver Cambridge Analytica, né, a eleição do Trump em 2016, o BR Exit, né, o Brexit em 2018, a inteligência artificial, as redes sociais, né, foi usado um programa, esqueci o nome do aplicativo, em que as pessoas no Facebook respondiam, e aí os políticos tinham contato com as preferências de cada pessoa, e aí fizeram uma campanha baseada em estratégias psicológicas de manipulação de massas, e isso acontece direto nas democracias digitais, né, nos feudos digitais. Enfim, isso é um outro assunto amplo. Quando a gente começou a passar mais tempo no virtual do que no real, quando as nossas relações e as nossas trocas afetivas são mais virtuais do que reais, a gente jogou libido num mundo que é imaginário, que é da ordem do devaneio e do delírio. Então, são devaneios, são sonhos lúcidos. E quando o profissional da saúde, quando o cidadão moderno quer remar contra essa corrente, por exemplo, com os jovens, quando a gente traz o mundo digital, as redes sociais para dentro de um grupo, a gente está dando esse lugar virtual, dando ego, dando corpo para esse lugar virtual. Então, por exemplo, o jovem, se eu não estivesse filmando, ele estaria desinteressado, desfocado, talvez até desdenhando a atividade. Quando eu filmo, eu trago ele para o mundo que ele vive mais no mundo virtual, ele se importa mais com o mundo virtual. Muito mais importante para ele é o que vão comentar da foto dele, quantos likes ela vai ter, ou quantos foguinhos, ou quantos comentários ela vai ter, do que a conversa que ele está tendo agora, presencialmente, com os outros colegas. Porque a parte mais importante da libido e do selfie está descarregada no virtual. Então, isso é péssimo, mas, como aqui eu estou tentando olhar para as soluções, para as estratégias, para o que fazer com isso, a gente pode usar isso a serviço do selfie. Então, como eu conecto esses jovens que nasceram já no mundo digital com o corpo novamente? Usando o mundo digital. Não vai ser cortando totalmente o mundo digital. Nada contra. Na Austrália, sei lá onde, proibiram que os jovens levassem os celulares para as escolas. Nada contra. Talvez seja até muito importante, né? Eu acho, mas não tenho conhecimento para opinar sobre isso. Só quero dizer que quando a gente consegue usar o virtual, que é o lugar que eles estão habituados, a gente consegue criar no virtual uma ferramenta para conectar com o real. Então, vejam, eu coloco vocês no mundo virtual, e é o mundo do avatar, é o mundo do artificial, é o mundo da imagem, do espetáculo, mas é ali que eles têm mais libido. E quando eu posso usar isso para conectá-los com o corpo, ali eu fiz o meu papel de agente de saúde, e ali a gente convida o ser humano a se reconectar com o corpo. E um ser humano conectado com o seu corpo, naturalmente, sem eu precisar fazer nada, vai escolher viver no mundo real. Quem sabe o prazer do toque, o prazer da dança, o prazer de um jogo em grupo, o prazer de um abraço sexual, o prazer de uma brincadeira corporal, quem experienciou o prazer de estar vivo no mundo real, naturalmente não troca isso pelo mundo virtual.
O mundo virtual é frio, ele é fake, ele é sedentário, ele é desconectado da realidade. A gente só caiu no mundo virtual, né, por tudo aquilo que eu já falei no início, porque somos desconectados, porque existe sim um grupo de pessoas muito interessadas numa humanidade desconectada, enfraquecida. Por exemplo, eu posso imaginar o gosto de uma melancia. Então eu vejo a foto da melancia, eu vejo um cara comendo a melancia num vídeo, eu vejo um documentário sobre as fibras da melancia e como ela se forma e a cor, e eu leio sobre os ambientes que a melancia cresce e os animais que se alimentam, e alguém fala que a melancia ela é porosa, molhada e doce e tem sementes. Legal, mas eu nunca comi a melancia. Então eu não sei como é a melancia, eu alucino a melancia. O jovem está nesse lugar, ele está alucinando os objetos. Então ele vê a imagem da pessoa e alucina. Essa pessoa deve ser legal, ela tem muitos seguidores, ela tem muitos likes, eu quero ser que nem ela, eu gosto dela. Mas ele não sabe quem é a pessoa. Se ele for ter contato com essa pessoa, talvez não dure 1 minuto, talvez o cheiro da pessoa já afaste ele. E é a mesma coisa, como convidar o jovem a experimentar a melancia? Primeiro mostrando a melancia no vídeo, e talvez fazendo um vídeo dele experimentando a melancia. Vamos numa plantação de melancias, pessoal. Não, eles não querem. Essa é uma analogia meio grotesca. Eu tenho um paciente jovem que ele está acostumado a se masturbar com o soft porn, com os pornôs. E aí, quando ele vai sair com as meninas, ele não consegue se excitar muito bem. E ele tem medo, então, de não ter a ereção. E aí, estamos treinando que ele comece a se excitar sem os vídeos, só com a imaginação. Mas ele não tem contato físico suficiente para ter memórias corporais de como é tocar as meninas. Então agora ele está começando um processo de se socializar com meninas para ter memórias corporais, para saber como é corporalmente, porque ele só tem memórias dos vídeos pornográficos, que são em ângulos perfeitos, com iluminação perfeita, com a mulher gemendo, o ator com um baita pinto grandão, tudo ideal, perfeito, que quando ele olha para ele, para a vida real, não condiz e desconecta. E é isso que tu falou, a maneira dele chegar na melancia primeiro vai ser ele tirando uma foto dele com a melancia. E a gente tem que recondicionar, a gente tem que devagarzinho, passo a passo, trazer o jovem do mundo virtual para o real, sabendo que o mundo virtual não vai acabar, né? Não tem mais volta, né? Mas caminhando para o equilíbrio e não pro os luditas, né? Os luditas foi um movimento inglês que era contra as máquinas. Eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Sem esse radicalismo, né? As mudanças acontecem, a tecnologia chegou com tudo, sempre existe um conservadorismo, né? O rádio vai acabar com o jornal, a televisão vai acabar com o rádio, o videogame vai acabar com a infância, né? Sempre existem essas... Quando a eletricidade, quando as cidades começaram a ser eletrificadas, as pessoas tinham medo e eram contra. Não vai passar esses fios aqui na minha rua, isso aí vai me matar eletrocutado. As pessoas tinham medo, eram contra os avanços, né? Os avanços tecnológicos sempre foram recebidos meio que com o pé atrás. Mas o problema não está na tecnologia, o problema está no uso que a gente faz da tecnologia. Fala, Dante, eu sou você 30 anos depois. Kung Fu, cara, Kung Fu pra caralho e terapia. Começa a terapia o quanto antes. Abre o teu coração pra mulherada e te entrega pra vida, confia em ti que tudo vai dar certo. Respira, relaxa, seja você mesmo.